Deputada Flora Isabel, presidente da sessão, deputados aqui presentes, hoje nós somos poucos, porque nossos colegas deputados estão numa missão importante, onde o deputado Luciano Nunes, dessa casa, dessa Assembleia, está sendo eleito presidente nacional da UNALE, presidente da Associação de todos os deputados da Assembleia Legislativa do Brasil. Isso é um orgulho muito grande para a nossa casa, um orgulho muito grande para o Piauí. Não é coisa pouca, não. É o homem que vai presidir toda a Associação Nacional dos Deputados Estaduais. Quero parabenizar aqui o deputado Luciano e essa casa pela essa vitória. Mas, meus amigos deputados, eu quero falar, deputado João de Deus, com toda a ternura do mundo, com toda a calma do mundo, de um assunto que, inclusive, tratei pessoalmente com Vossa Excelência. No dia, deputada, que está aqui as notas, quero até elogiar aqui os funcionários da Assembleia, que quando os deputados estão aqui discussando, a gente pensa que está perdido esse discurso. Quando você quer uma pesquisa, a prontidão, a presteza, a rapidez e a competência em que os servidores dessa casa recuperam o nosso discurso, eu fico aqui impressionado. Eu quero parabenizar os servidores por isso. Mas no dia 17, deputado Gustavo Neiva, no dia 17 de fevereiro de 2016, eu estava aqui nessa tribuna. A gente esquece, né? Eu vi tantas vezes aqui que esquece. Mas no dia 17 de fevereiro de 2016, eu vim aqui e produzi esse discurso. Olha o tamanho dele. Falei durante mais de 1 hora. E não falei aos ventos. Doutor Pessoa, eu não fui igual ao Santo Antônio. Santo Antônio estava pregando e ninguém queria ouvi-lo, e ele foi pregar os peixes na beira do mar. Eu falei, no mínimo, eu falei para o registro histórico. Eu falei de uma profecia que mais de 1 ano depois veio se confirmar, veio acontecer. E é que eu não sou profeta. Não sou profeta de nada. Eu sou um homem que trago dentro de mim uma experiência de mais de 35 anos de atividade policial. Durante 1 ano da minha vida, eu com muito orgulho acompanhei minha família e fui professor. Meu pai era professor, tenho 8 irmãos, todos os 8 professores, e durante 1 ano eu fui professor como deputado João de Deus. E não preciso aqui repetir o que dizia o nosso segundo imperador Pedro II, o orgulho de ser professor. O próprio imperador dizia que se não fosse imperador, gostaria de ser professor. Mas eu passei dos 19 anos de idade, até alguns dias atrás, sendo um animal de investigação. Aquele capaz de pegar um pequeno dado, um fiapo qualquer, e dele buscar uma história. Buscar um fato e buscar uma realidade. Pois no dia 16 de fevereiro de 2016, eu estava aqui nessa tribuna, denunciando o deputado Gustavo Neiva, que estava dentro do útero do governo, sendo gestado, urdido, uma vingança contra o líder da oposição. Disse isso com todos os verbos, adjetivos, predicados e sujeitos, que queriam transformar Robert Rios numa carcaça humana. Não queriam minha morte física, porque eu acho grandeza no criminoso quando quer a morte física do seu adversário. Mas queria a pior morte, doutor Pessoa, a minha morte moral. Não queriam me matar, queriam desmoralizar. É como dizia aquele ex-vice-presidente da República, que foi vice-presidente do Lula 2 vezes. É uma coisa que o Lula era muito melhor do que a Dilma, sabia escolher vice-presidente. José Alencar, gigantesco. Perguntaram ele com câncer, já perto de morrer, perguntaram se ele tinha medo da morte, e ele dizia, eu não tenho medo da morte física, eu tenho medo da desmoralização. Porque os homens de bem, os que pregam a virtude, os que não vivem na falsidade, não precisam temer morte física. Mas não pode se deixar ser desmoralizado. Pois, deputado Henrique Rebelo, eu dizia naquele dia que estavam dentro do governo preparando uma vingança, urdindo uma vingança.
para destruir moralmente Robert Rios. E eu fiquei imaginando. Fui procurar naqueles 10 mandamentos qual daqueles 10 pecados eu estava praticando. Roubando, não estava. Matando, não estava. Não estava desejando a mulher de ninguém. Fui buscar, não encontrei. Então só me restou esperar. E eu gostaria de ler esse trecho do que eu dizia naquele dia. Falei da minha Polícia Federal, fui aparteado pelo deputado Evaldo Gomes, pelo deputado Júlio Arcoverde, e continuei nesse longo discurso. Em que eu denunciava que setores da segurança pública, delegado de polícia civil, tinha recebido ordem de investigar e desmoralizar o líder da oposição. E eu dizia que não ia temer, não ia me acovardar, não ia me amedrontar. E dizia que esse delegado era apenas um carreirista, um homem que só vivia de complô, um alpinista social que queria escalar a Polícia Civil sem ter se preparado, sem ter o talento. Mas esse homem continuou atrás do Robert Rios. Continuou. E um dia, a polícia começa a investigar fraude em concursos. Investigar fraude no concurso do Tribunal de Justiça. E fez com eficácia e com talento. Chegou o fraudador do concurso, que usou o termo mais chulo de fraudar. Alguém se inscreve no concurso, entra para fazer a prova, gabarita a prova, sai e passa as questões por ponto eletrônico para aquelas pessoas que ele havia combinado passar as questões. E confessa também, não, eu não fiz isso só no Tribunal de Justiça. Eu fiz também no concurso do Corpo de Bombeiro. Aí vem a pérola. Eu fiz também no concurso da Polícia Civil de 2012. Ora, 2012 o secretário era Robert Rios. Como dizia aquele nosso grande químico, Eureka! Eureka! Pegamos Robert Rios. Era no concurso, quando ele era secretário, que esse concurso foi fraudado. E o fraudador diz quais as pessoas que ele haviam dado as questões. Quais as pessoas que haviam se associado a ele naquela aliança criminosa para fraudar o concurso. Mas nenhum dos beneficiários conhecia Robert Rios. Nenhum conhecia Robert Rios. Jamais tinha visto Robert Rios. O fraudador não me conhecia, jamais me viu. Se eu conheço o bandido na minha vida, se eu travei amizade com o bandido na minha vida, pode acreditar, deputado Henrique Rebelo, não foi do meu tempo de professor e não foi do meu tempo de policial federal. Foi do meu tipo de governo. Porque no governo você é obrigado a conviver com todo tipo de marmota. Com tudo que é imprestável. Mas nenhum me conhecia. Mas aí eles vão buscar um casal de amigo meu. Anderson Nóbrega e Aline Nóbrega. Que eu tenho muito orgulho de ser amigo. E esse orgulho aumentou mais agora. Que eles foram presos, humilhados, arrebentados na vida social, pisado. Eu era amigo do pai do Anderson Nóbrega, um capitão do exército, um homem valoroso, que além de ser um homem digno, decente, tocava uma viola como ninguém. E eu sou um apaixonado pela viola. Quem me conhece sabe disso. Quem entra na minha casa vai descobrir que nas paredes da minha casa, dezenas de violões. Deputado Evaldo Gomes, que vai na minha casa, já viu isso, deputado? Violões na parede. E o Anderson Nóbrega, filho do capitão Nóbrega, é o mais talentoso violonista que o Piauí já teve a honra de ter. Está aqui o nosso cantor e artista,
que já cantou com ele tocando violão. Um homem que não traz a menor maldade no peito, a menor ambição nos olhos, só traz no coração a música. A música. Casado, 2 filhos, um filhinho recém-nascido e está fazendo 1 ano de idade. Pois ele tinha feito concurso na minha época. E sabendo disso, a Polícia Civil, olha aqui, chegou para um fraudador e perguntou: você conhece esse aqui, Anderson Nóbrega? Não, não conheço. Mas rapaz, olhe bem. Não, não conheço. Olhe mais uma vez. Não, não conheço. Olhe de novo. Não, não conheço. Rapaz, você está preso. Se você conhecer, você pode ser solto. Mas eu não conheço. E a mulher dele? Não conheço. Não conheço. Veja bem, eu vou descrever aqui, deputado Gustavo Neiva, o concurso de 2012. A polícia sucateada, precisando de gente. E vamos dizer que essa polícia civil só passou a ser reconhecida como uma instituição de concursados a partir de 2013, quando o Wellington Dias chegou ao governo. Os concursos antes de Wellington Dias eram muito tímidos. Eu acho que foi um ou outro. A tal ponto que nós chegamos na Polícia Civil, tinha 0 perito concursado. Tinha 0 médico legista concursado. Imagine uma polícia sem perito, sem médico legista, sem instituto de criminalística, sem instituto médico legal. Pouquíssimos delegados eram concursados. Raros agentes concursados. E começamos, quem é que não lembra aqui, doutor Hélio, que em todo o interior do Piauí, o delegado de polícia era um soldado, era um cabo, era um sargento. Cabo e sargento. Quem não sabe aqui, que foi no governo do Wellington Dias, quando eu era secretário, que nós moralizamos a Polícia Judiciária do Estado, concursando delegados e colocando delegados em diferentes regiões desse Estado. Pois, nesse concurso 2012, Anderson Nóbrega prestou concurso para a cidade de Guadalupe, do nosso amigo Georgiano. No edital eram 2 vagas. Atentai bem, como diz o irmão Santa. No edital, 2 vagas. A Aline, a esposa dele, fez concurso para a cidade de Batalha. Também 2 vagas. 2 vagas para um, para outro, onde escreveu o concurso. Pois, o Anderson fez 42 pontos no concurso. A esposa dele fez 43 pontos no concurso. Tecnicamente, deputado João de Deus, reprovados. Porque eram 2 vagas e o Anderson foi o 6º colocado. Eram 2 vagas, a mulher também, se não me engano, foi a 6ª colocada. Tecnicamente, estavam fora das vagas. Agora, o que é que diz a lei? Que até 3 vezes mais das vagas podem ser classificáveis. Então, se a NUCEP faz o concurso para 2 vagas, ela vai apresentar para a segurança 6 classificados, 2 aprovados, que o Estado é obrigado a contratar, chamar e nomear, e mais 4 classificáveis. Pois os 2 entraram como classificáveis. Era tão grande a necessidade na segurança pública, que em todos esses concursos, tanto do Wellington Dias como do Wilson Martins, todos os classificáveis foram chamados e nomeados. Concurso de delegado, todos os classificáveis foram nomeados e logo em seguida outro concurso e todos os classificáveis foram nomeados. Não são os aprovados, os classificáveis. Imagina se alguém vai fraudar um concurso com 2 vagas para ser o 6º, podia ser 7º, 8º e 9º. Alguém vai fraudar um concurso para fazer mísero 42 pontos. O secretário de Segurança, que está promovendo o concurso, que poderia ter acesso às provas, não fui, mas podia ter acesso às provas, eu precisaria contratar um bandido,
bandido para fazer o concurso, gabaritar e passar a prova por telefone. Eu daria as provas. Então, é uma marmota que criaram na segurança, visando comprometer Robert Rios. Eu não sabia até onde isso ia chegar. Mas, a polícia vai, prende o casal na sua casa de manhã cedo, são humilhados publicamente, em televisão, em portais, jornais. Um homem que até então só trazia na alma notas musicais. Num verdadeiro jogo de bandidos, de canalhas, é preso, a criancinha de poucos meses arrancada do colo da mãe, e a mãe jogada numa cela suja do 1º Distrito Policial de Teresina. 1º Distrito Policial de Teresina. E eu quero dizer, deputado João de Deus, que esse casal é meu amigo. Vai continuar sendo meu amigo, agora mais do que nunca. Mas também é amigo do governador Wellington Dias. Quantas vezes ele pegou o violão e tocou junto com o Wellington Dias? Primeira imagem, meu querido amigo Henrique Rebelo. Primeiro portal de um jornalista carimbado como petista, fervoroso, Luiz Brandão. Traz a manchete. Concurso foi fraudado na época de Robert Rios e amigo íntimo seu passaram. Querem lhe insinuar o quê? Concurso fraudado na minha época e meus amigos íntimos foram aprovados. Querem lhe dizer que eu, naturalmente, participei da fraude do concurso. Agora, muito mais antigo amigo íntimo deles do que eu, era o próprio Luiz Brandão. O Luiz Brandão tem uma casa lá no Marabá e é sócio do irmão dele. A casa dos dois, do irmão do Anderson Nóbrega e do Luiz Brandão. Quando eu conheci o Anderson, já andava com o Luiz Brandão. Mas quiseram insinuar. Amigo íntimo do Robert Rios, passa no concurso fraudado em sua época. Imagina. Meu queridíssimo Henrique, eu vou dizer aqui uma coisa. Aqui muitos conhecem minha família. Meus 2 filhos. Tenho um casal de filhos. Que até hoje só me deu orgulho. O meu filho é defensor público concursado. O meu filho passou num concurso de defensor público do Piauí. Passou no concurso de TRE a nível federal. Assumiu aqui no Piauí. Meu filho passou no concurso para o Tribunal de Justiça de Brasília. Assumiu lá em Brasília. Meu filho passou no concurso da Justiça Federal e foi chamado para o Ceará, mas não quis assumir, porque era defensor público. Meu filho só perdeu um concurso na vida dele, deputado Henrique. Um concurso. Adivinha qual? Delegado de Polícia Civil. Você vê que ironia. Eu não dei prova para o meu filho. Mas para amigo íntimo eu dou prova. Que é assim que é o doutor Luiz Brandão, que é jornalista do PT. Trouxe aqui no meu WhatsApp uma mensagem do Luiz Brandão, jornalista, em que ele diz: Rapaz, esse Robert Rios é o maior inimigo do PT, é o maior inimigo, esse deputado é um covarde. Naturalmente, só dizendo o deputado João de Deus, o deputado Flora, Magalhães, Vossa Excelência, é covarde porque não combate ele, é a hora de combatê-lo, Mas vai lá, o casal continua preso, humilhado. Doutor Pessoa, o senhor falou agora há pouco que foi preso. O senhor sabe como dói ser preso, qualquer cidadão percebe como dói ser preso quando se pratica um crime. Como é ruim. Você matou, você roubou, se corrompeu, vai preso. Como isso trucida a alma da gente. Mas só os inocentes, doutor Pessoa, como Vossa Excelência, sabe o que é ser preso pela vontade e pelo arbítrio dos mau caráter. Sabe o que é ser vítima de uma infâmia. Vossa Excelência sabe. Ancelina e Aline Nóbrega hoje sabem o que é ser vítima de uma infâmia. Mas vamos lá. Tudo na vida tem recurso.
Não tem recurso contra a humilhação. Não tem recurso contra a vergonha que se passa. Não tem recurso contra o sofrimento da família. Mas recurso para a liberdade tem. Entra-se com habeas corpus. O juiz manda soltá-los. Entra com habeas corpus. O juiz manda reenquadrar. Retornar à Polícia Civil. Deputado João de Deus, o que é que nós vimos na televisão? Todos os canais de Teresina. O delegado-geral de Polícia Civil, ocupando todos os canais, passando carão no Tribunal de Justiça, passando carão no desembargador, que promoveu aquele ato de soltura e de reintegração. Como se o delegado-geral de Polícia Civil fosse revisor do Tribunal de Justiça. Como se ele fosse revisor do Poder Judiciário. E ele lá ensina a televisão, conforme a imagem gravada, como o desembargador devia fazer. Devia ter ouvido o juiz, ter me ouvido. É o Janote do Piauí. Hoje, todo mundo quer mandar em autoridade. Hoje, todo mundo quer mandar no Poder Judiciário. Todo mundo quer dizer o que deve fazer. Todo mundo é paladino. Todo mundo é Sérgio Moro. Todo mundo é Janote. Mesmo que isso passe por cima de dignidade. Um dia, deputado de Deus, eu investigava o poderoso crime organizado do Piauí. De homens poderosos. Fui me expor contra uma coisa que ninguém quis se expor. Um homem que mandava na Polícia Militar do Piauí. Mandava tanto, doutor Pessoa, que no áudio dele ele dizia, Domingão ligava e dizia, o Mourão ligava e dizia, coronel, vai ter concurso para a Polícia Militar, 200 vagas. Aí ele respondeu, pode dizer esse comandante aí, que eu quero 100 vagas. Quer 100 vagas? Está ali, no vídeo da fita. Mandava e desmandava. Mandava tanto, que um delegado da Polícia Civil teve a audácia de apurar um crime contra ele, e ele matou o delegado, mandou matar o delegado, a 50 metros da polícia, da Secretaria de Segurança. Abatido a tiro pelas costas, ainda foi absolvido, o criminoso, preso em flagrante. O famoso Moreira. Foi absolvido porque foi um teatro o julgamento dele. Cartas marcadas. Tão marcadas as cartas que quando terminou o julgamento, o promotor que fazia a acusação foi comemorar com o Correia Lima e com ele, lá na chácara do Correia Lima, no churrasco, a absolvição. Mas vamos lá, vamos voltar. Deputado João de Deus, mostrei a Vossa Excelência. Doutor Pessoa, esse fraudador do concurso, ele é obstinadamente pressionado pela polícia. A polícia diz, eu lhe solto, mas eu não conheço. Você só tem que dizer que o ex-secretário Robert Rios e o ex-delegado James Guerra participaram dessa fraude. Bote o nome do Robert Rios e do James Guerra que nós lhe soltamos. Mas eu não conheço Robert Rios, não conheço James Guerra. Eu nunca vi Robert Rios nem James Guerra. Mas diga, você vai ser solto. Não aceitou dizer. Passou a ser torturado, física e psicologicamente. Aí ele vai, escreve uma carta, deputado Evaldo, várias cartas, para o advogado dele, que eu não conheço o advogado dele, mas trabalha no escritório do doutor Celso Barros, que é uma pessoa aqui no Piauí, renomada. E faz uma carta e diz, para o advogado, eu estou sendo torturado para dizer que Robert Rios e James Guerra participaram dessa fraude. Aí o advogado me procura, me passa as cartas, cópia das cartas. Eu faço um ofício ao Procurador-Geral de Justiça, isso há 15 dias atrás, pedindo abertura de inquérito para apurar a tortura e para apurar a fraude da investigação. Veja que coisa. Veja que coisa. Alguém é torturado para acusar os líderes da oposição de um crime que sequer ele conhecia. 2 amigos inocentes são presos para que alguém pense que Robert Rios estava por trás da fraude. Como dizia o Jorge Brandão, foi na época do Robert Rios
e foi seus amigos íntimos. Veja, doutor Pessoa. Veja. Golbery é pinto. Golbery é pinto. E tudo isso tinha sido denunciado, deputado Evaldo. Inclusive o deputado Temísculo, nosso presidente, foi até o governador, o Elton Dias, há um ano atrás, alertar o governador sobre esse meu discurso. Feito no dia 16 de fevereiro de 2016. Discurso esse que eu estou amplamente colocando à disposição da sociedade do Piauí. Ele, todo esse dossiê que eu estou aqui narrando. Ele, as cartas, minhas representações e tudo que aconteceu lá dentro. Se esse governo, se resta esse governo, o resto de dignidade, que eu penso que ainda resta, tem que afastar esse pessoal hoje para mandar por aí isso. Afastar hoje para por aí isso. Agora, vou tocar outro ponto agora. Deputado João de Deus, me desculpe o que eu vou dizer. Não quero prejulgar ninguém. Mas eu quero botar meu coração para fora. De tudo que eu vi, do que eu ouvi, do que tomei conhecimento e do que fiquei esses dias para confirmar. Não gosto de ser leviano. Sou filho da Polícia Federal. E lá, cheguei aos 19 anos de idade e aquela instituição gloriosa forjou meu caráter. Lá o pior crime, doutor Pessoa, é a mentira. Mas, presidente Gustavo Neiva, o PT, incomodado com meus discursos nesse palanque, que é apenas um discurso de oposição. Se eu fosse deputado do governo, eu estaria aqui defendendo o governo, que é óbvio. Se eu fosse neutro, como é o doutor Pessoa, eu estaria nem tão lá, nem tão cá. Estaria no meio, cuidando do que deve ser cuidado. Mas a oposição tem o dever de fiscalizar o governo, criticar o governo, ou não é a oposição. Mas aí o PT, aí, incomodado com isso, preste bem atenção, resolve conversar, fazer uma reunião dos deputados da base com o publicitário que faz um marco político do governo do PT. E a pauta da reunião, eu não sei quantos deputados tiveram na reunião. Eu só vou citar os que eu tenho certeza. Esteve lá o deputado João de Deus, a deputada Flora e o deputado Hélio. Perguntei ao deputado Evaldo se ele tinha estado lá, e disse, eu fui convidado, mas não fui. Me convidaram realmente, mas eu não fui. Mas na reunião a pauta era, como responder o Robert Rios, como enfrentar o Robert Rios. Como? Como desmistificar o discurso de oposição? Como? Não sei. Não sei qual foi a resposta, e se eu soubesse não diria aqui. Mas mostra a preocupação do governo com o líder da oposição. Mas, meu querido deputado João de Deus, eu estava assistindo o filme segunda-feira, quando meu telefone começa no silencioso a apitar. Não olhei. Deixei terminar o filme da Mulher Maravilha. Quando terminou, eu fui olhar. Tinha uma ligação de um jornalista. E ele dizia, olha, recebi aqui um release da SECOM lhe detonando. Lhe detonando. Eu digo da SECOM. Quer acabar com você. Peguei o release, mandei uma mensagem para o secretário João Rodrigues e mandei o release para ele. Olha o que estão fazendo. E ele me respondeu, não é verdade, isso é um jogo, nós não mandamos isso coisa nenhuma, Eu, tá muito bem, sou um homem de boa fé, acredito no secretário. Não tinha nenhum motivo para estar no jornalista. No dia seguinte, estou aqui na minha bancada, aí chego, logo de manhã cedo, no dia seguinte, me liga o João Rodrigues. Tá vendo, amigo? Como não saiu isso em nenhum jornal, eu digo, de fato, não saiu não. Saiu não. Depois que vieram as notinhas. Mas chega para mim um jornalista, me pegou o telefone dele, se eu pedir, o deputado Gustavo assistiu, aí me mostrou os WhatsApp de um tal de Alisson, não sei das contas, que é o diretor da SECOM,
mandando me detonar. E depois mostrou um WhatsApp do secretário João Rodrigues, depois da ligação que eu fiz para ele, dizendo para o jornalista: rapaz, você foi dizer para o Robert Rios, não era para dizer não. Quer dizer, era a máquina do governo querendo atingir o Robert Rios. Quando atinge com pesquisa falsa, sabe? Pesquisa não sei onde, Robert Rios 2%, fulano de tal 70,07%, eu fico calado. Se é o governo, paga pesquisa, faz pesquisa, fruta pesquisa, joga pesquisa, o povo até acredita em pesquisa falsa. Mas, deputado, João de Deus, isso não me deixa furioso. Isso me deixa indignado. Imagine, deputado, se um filho e uma filha de Vossa Excelência fosse preso numa armação maldita, maquiavélica dessa. Se fosse preso, desmoralizado, televisão. Olha, eu assisti as entrevistas da televisão, deputado Evaldo, e guardei. Assisti dezenas de vezes, como um policial assiste, com olho de polícia. A entrevista era sempre no plural. Tem uma que falou o concurso, que tem uma prova cheia de erros de português. Alguém viu aqui? Olha, eles aqui, eles. Como se o casal também tivesse uma prova cheia de erros de português. Aí tem um policial civil que fraudou o concurso, confessa que fraudou o concurso, e continuou prestando serviço à quadrilha. Tem ligação telefônica dele. Sim, eles ligavam entre eles. Aí bota no plural, como se o casal também tivesse ligação. Entre o fraudador e o casal, zero ligação. Aí ele pega um antigo fraudador, traz para dentro, que tem amizade com o casal e amizade comigo. Com Marcelo Castro, com o pessoal do PT, com o Elton Dias. Aí, tem ligação dele com esse outro. É como se tivesse investigando aqui Santo Antônio e alguém lhe achasse uma ligação com o Jacaré, que tem nada a ver com o negócio. Deputado João de Deus, eu nunca vi uma coisa mais ridícula e mais cretina. Veja bem, aí o inquérito é concluído o inquérito. Quando o inquérito é concluído, a polícia não fala mais. Fala Ministério Público, fala as partes e o Poder Judiciário decide. O inquérito foi concluído. Quando concluído, concluiu. Nenhum fiapo de prova. Um traço contra o casal. Nada. Aí o que é que eles dizem no inquérito? Pela proporcionalidade, olha o que é proporcionalidade, deputado João de Deus. Eles pegam a prova do casal, que não são idênticas, porque um tem mais pontos que o outro, não são idênticas, e compara com as provas das pessoas que confessaram os crimes, a fraude. Aí disse, olha, as perguntas erradas são parecidas. Imagine, as perguntas erradas são parecidas. Deputado João de Deus, se eu pegar a prova do delegado que fez o inquérito e as demais provas do concurso dele, eu vou provar que tem a mesma proporcionalidade do casal. Quem é que não sabe que no concurso de 4 alternativas, uma é certa, 2 absurdas e uma errada? E quem erra, estudou e erra na mesma aquela que é parecida. Aí depois, deputado Evaldo, vem outra prova. Essa aqui é maravilhosa. Não há ligação entre o fraudador e o casal. Mas ele descobre que o fraudador e o casal, logo depois da prova, estavam na mesma herb. O que é a mesma herb? É a mesma torre de comunicação. Quando se eu telefonar daqui para o presidente que está a 2 metros do Robert Rios, se eu ligar para ele, a minha ligação não vai do meu celular para o dele. Vai para a torre mais próxima e volta para dele. Isso aqui é herb. Ora, o fraudador mora aqui na ilhota. O casal, depois da prova, foi almoçar na casa da mãe do Anderson, que mora naquele apartamento de frente ao hotel, onde morou o conselheiro Olavo Rebelo. Naquela herb tinha 50 mil pessoas. Aí o Anderson ligou pro filho, tá naquela herb. Aí o fraudador ligou para alguém, tá naquela herb, mas não se fala. Imagine que prova maravilhosa. Uma herb e uma proporcionalidade. Imagine que um casal é preso, desmoralizado,
socialmente acabado, destruído pela proporcionalidade. Olha, Você de uma parte. já, deputado. Deputado João de Deus, nós estamos vendo aí a Lava Jato. Todo dia delação, todo dia prova, dinheiro, conta, tal, e ainda tem muito solto. Imagine se aplicasse a proporcionalidade e a ELB qualquer. Todas aquelas pessoas que estavam junto, do Zé Disseu, do Lula, do Renan, na mesma ELB estariam presos. Veja que absurdo! Deputado, querem me destruir, eu já dei o modelo. Como acabar com o Robert Rio? Tiro nas costas. Tiro nas costas. Escopeta, um tiro só. Fuzil. Fuzil. Não é uma infâmia dessa que vai me atingir, deputado. Não é uma infâmia dessa. Deputado, aí, eu vou já dar uma parte para Vossa Excelência, outra pessoa. Aí eu só quero concluir uma coisa. E aqui, fazer as devidas desculpas. Quando vão falar com publicitário, aí depois o secretário de comunicação descobre uma maneira, não é publicitário, é o secretário de comunicação, descobre uma maneira, doutor Pessoa, fantástica, inteligentíssima, de pegar o Robert Rios aqui dessa tribuna. Era jogar o Robert Rios contra o Fábio Abreu. Quando eles plantam a nota contra o Robert Rios, o objetivo é que o Robert Rios pensasse que era coisa do Fábio Abreu e viesse para cá atacar o Fábio Abreu. Aí o Fábio Abreu ataca o Robert Rios, aí eu fico aqui me esgrimando com o Fábio Abreu, enquanto isso que seria do governo. Esse era o plano fantástico. Mas eu quero dizer bem claro que todas as provas que eu tenho, nada, nem fiapo também, aponta para Fábio Abreu. Fábio Abreu não faz parte dessa patifaria. Não faz. Tentaram sim jogar ele contra Robert e Robert contra ele. Essa aqui é a grande verdade, deputado. Queriam uma briga do Robert Rios com o Fábio Abreu, ficaria nós dois aqui trocando insulto, esgrimando. Enquanto isso, eu esqueceria do resto do governo. Resto do governo. A oposição é uma coisa necessária. É uma coisa santa. O governo, nenhum governo pode ter todos. Quando o governo tem todos, ele é um Hitler, um Mussolini. O mínimo, essa oposição aqui, tímida, o mínimo. O mínimo. 3 deputados aqui na tribuna, o resto aqui apartiano. No mínimo isso. Quero ouvir com muito prazer o deputado doutor Pessoa, depois da de Deus. Deputado Robert Rios, eu não vou e nem tenho capacidade para isso, nem para defender e nem muito menos para atacar. Agora, uma frase que Vossa Excelência pronunciou aí, eu achei muito interessante, porque eu acho que me enquadro muito nela. Não se deve ter medo da morte física, e sim da morte moral. Eu tenho muito medo da morte moral. Da morte física, eu não tenho medo. Eu cuido das pessoas para que as pessoas tenham, não se antecipe sua morte física, mas eu tenho medo de manhã, de tarde, de noite da morte moral. Muito obrigado. Agradeço, doutor Pessoa. Eu vivo no estado em que eu tive a honra de ser secretário de Segurança de 2 governos, governo Wellington Dias e governo Wilson Martins. Vi, nesse tempo, assassinos ser solto, como vejo hoje. Vi traficantes poderosíssimos serem soltos, como eu vejo hoje. Mas eu não vi ainda o delegado-geral ir à televisão indignado com a soltura de um traficante, de um assassino, de um quadrilheiro, e a maneira que ele ia, ou que ele estava ontem no canal de televisão. Não é postura do delegado-geral. Não é postura. Hoje eu estou aqui fazendo um ofício, deputado Gustavo Neiva, para saber se esse corajoso delegado-geral abriu um inquérito para investigar aquele passeio de avião de filho de autoridade.
para apurar essa denúncia dos dicionários que foram vendidos subfaturados e muitas outras. Agora eu estou colecionando denúncias de conhecimento público, de primeira página de jornal, de debate de televisão, para saber se o delegado-geral mandou abrir o inquérito. Doutor Pessoa, eu vou ler aqui só um pequeno trecho da carta que o preso, que está até preso até hoje, que fraudou, mandou para o advogado. Policiais civis lotados nesta delegacia ainda tentaram novamente me persuadir a fim de que eu colaborasse com as investigações, falando que o delegado Gleidson, que presidiu o inquérito, quer ouvir, querendo me vincular aos delegados James Guerra e Robert Rios. Pode, deputado de Deus, pode, querendo me vincular ao delegado James Guerra e ao delegado Robert Rios. Como é que nós, cidadãos desse Estado, vamos poder confiar no delegado que faz isso? Como? Prova plantada para torturar, para colocar o chefe, o líder da oposição nisso? Prender amigos meus, inocentes, para vincular essa patifaria? Deputado João de Deus, isso me deixa mais triste, mais decepcionado do que irado. Doutor Pessoa, se isso está acontecendo dessa maneira, imagine o que pode vir por aí. Imagine. Amanhã alguém vai achar uma criancinha para dizer que eu estuprei, que eu sou pedófilo. Amanhã alguém vai plantar cocaína, maconha no meu carro para dizer que eu sou traficante. Amanhã alguém vai matar alguém para dizer que fui eu. Nós estamos vivendo uma barbárie. E eu não quero ser o Celso Daniel do Piauí. Não quero. Não quero ser o Celso Daniel do Piauí. Quem está perseguindo Robert Rios é o governo. Eu não tenho hoje um inimigo que não seja o governo. Se algo me acontecer, foi o governo. Agora eu prefiro que esses canalhas se dirijam a mim do que a meus amigos. Pessoas inocentes, que tiveram as suas vidas destruídas, despedaçadas. Eu estou, deputado Gustavo Neiva, mandando cópia na íntegra desse dossiê para os jornalistas, para o Ministério Público e para os desembargadores. Se eu fosse desembargador do Piauí, eu teria mandado prender o delegado geral ontem no estúdio da televisão, reprovando a atitude do Poder Judiciário, reprovando um ato praticado legitimamente pelo desembargador para sustentar uma infâmia praticada por eles. Deputado João de Deus, e depois que a Justiça manda voltá-los ao serviço, ainda assim são perseguidos. São arrancados de onde estavam, são redistribuídos. E vai para a televisão e diz, olha, eles não podem porque eles têm acesso a segredos, como se imaginar eles mesmo fossem. Como se fossem bandidos. E não pessoas inocentes presas por eles, destruídas por eles. Eu não acredito, deputado de Deus, que o governador Wellington Dias vai continuar permitindo uma infâmia dessa. Essa infâmia não é contra Anderson e contra a Aline, é contra a dignidade humana, é contra o povo do Piauí, é também contra o próprio governador Wellington Dias, é contra o secretário Fábio Abreu, que está inocente disso. Queriam que eu pensasse que era Fábio Abreu. Eu não sou tolo, eu vim de muito longe, eu tenho muita experiência em polícia. Pois não, deputado João de Deus, muito prazer. Deputado Robert,
Fiquei aqui atento ouvindo a fala de Vossa Excelência na tribuna dessa casa hoje e pediu a parte para eu colocar aqui algumas questões. Primeiro, em relação à investigação do tal inquérito instalado para apurar essa fraude em concurso público. Nós fizemos, inclusive, uma audiência pública, deputado Pessoa, essa semana, e fizemos um bom debate. Aliás, foi uma excelente audiência pública, tinha vários colegas deputados presentes, né? Inclusive em decorrência da audiência, eu apresentei uma proposição aqui que foi sugestão de todos, que a gente colocasse como obrigação no concurso público, deputado Gustavo Neiva, daqui para frente, a inclusão, né, da prova de redação. Porque todos identificam que a prova de redação é muito difícil alguém colar, né? E redação é redação, ela representa a individualidade de cada um. Eu até função da urgência, apresentei já esse projeto de lei hoje aqui, né? E acho que vai ser um espaço para a gente debater o aperfeiçoamento do concurso público. Mas foi muito interessante o debate. Nós nem entramos no mérito desse concurso que é objeto de investigação da polícia. Aliás, já vários concursos são objeto de investigação da polícia. Digo esse, se refere hoje o deputado Robert Hill, que foi, inclusive, objeto de prisão de uma quadrilha, de várias pessoas, sei lá, que participaram desse concurso público. Agora, deputado, Vossa Excelência traz uma denúncia gravíssima, na minha forma de ver, que é, e eu abomino qualquer tipo de tortura, né, e a polícia use da tortura para buscar provas. Acho que isso atenta contra os direitos humanos. Eu sou contra. Infelizmente, no Brasil, nós estamos vivenciando uma onda nesse país, onde às vezes é mais fácil, como o ministro, como hoje, inclusive, se rediscute a delação premiada, você usar da tortura, porque seria um método mais fácil de você obter os objetivos, do que você fazer a investigação científica, né? Utilizando os equipamentos que hoje são modernos, para você detectar o grau de envolvimento de uma determinada pessoa. Então, muitas vezes se utiliza da tortura, e infelizmente nós estamos vivenciando, todo dia, Vossa Excelência sabe disso, é um homem bem informado, nós estamos vendo nos meios de comunicação a nível nacional, nos blogs, nos portais, o quanto se utiliza da tortura de pessoas presas na Operação Lava Jato para poder forçar essas pessoas a entregarem fulano, cicrano, sei lá. Pelo menos há uma especulação geral em relação a isso. Portanto, da minha parte aqui, da parte, com certeza, do governador Wellington Dias, eu tenho certeza que ele jamais apoia esse tipo. Nesse sentido, eu acabei aqui de me comunicar com o pessoal da Polícia Civil acerca desse inquérito e das denúncias, inclusive de relação de tortura, e foi instaurado para a corregedoria para que ela pudesse apurar exatamente a veracidade dessas denúncias que estão sendo feitas de que existe tortura, para obter determinados resultados. Porque a polícia é burra, quando a polícia faz isso, obviamente que ela cava, ela deixa o rastro para que um inquérito desse, inclusive, seja anulado. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, eu não acredito, portanto, que esse é o caminho. Eu acho que o caminho é a investigação, tudo bem, tem denúncia, o Ministério Público está acompanhando, se tem denúncia tem que ser investigado e apurado para detectar o grau de envolvimento das pessoas. Se tiver pessoas envolvidas, obviamente essas pessoas, dentro da legislação, têm que ser punidas. Então eu quero colocar aqui em relação a essa questão, eu nem conheço esse inquérito, não li, nem fui conversar com ninguém. Não conversei com o secretário de Segurança, não conversei com o delegado-geral acerca desse inquérito, embora ele tenha participado aqui da nossa audiência pública. Eu apenas perguntei, pedi que ele pudesse, bem no final, já que ninguém tocou
nessa investigação específica que Vossa Excelência está trazendo hoje à tribuna dessa casa, pedir que ele pudesse discorrer. Olha, delegado-geral, Vossa Excelência aqui discorreu, Vossa Senhoria discorreu sobre os concursos de um modo geral, mas eu queria, já que esse tem sido objeto de debate aqui nessa casa, eu queria que Vossa Senhoria pudesse discorrer o que há de apuração, o que há. Ele falou muito sinteticamente, não entrou nos detalhes. Mas eu tenho, inclusive, curiosidade de poder conhecer melhor o inquérito. Para você ter uma ideia, naquele episódio, eu era vereador de Teresina, e tinha aquele episódio da morte do Donizete Adalto. Eu fui atrás do inquérito, me interessei, por quê? Porque como vereador nós tínhamos um indício de um vereador envolvido. E fui atrás para saber qual era o grau mesmo, como é que era, o que a polícia, enfim. Por quê? Porque eu sou muito curioso nessas partes de poder conhecer, tá? Primeiro, o que está posto, do que muitas vezes está agindo em função das especulações. Porque as especulações, diante de um fato como esse, são tantas, de tudo enquanto é lado, que termina a gente não sabendo qual é o balizamento. Qual é o balizamento. Às vezes nem da própria polícia na versão que é dada pela imprensa. Então eu não conheço os detalhes dessa investigação. Já conversei pelo menos umas 2, 3 vezes com Vossa Excelência acerca dessa questão. Eu não concordo com tortura, não concordo inclusive com plantação de notícias, porque isso é muito grave. Porque quando eu faço isso, eu olho também para mim, para qualquer cidadão. De repente eu poderia estar bem aí na posição de Vossa Excelência, fazendo oposição a outro governo. Imagine. E eu não quero para nenhuma pessoa, né? Eu não digo que tem um inimigo, deputado Gustavo, mas adversário político é muito natural na democracia. Então eu não quero para nenhum adversário político aquilo que eu não quero para mim. Eu não quero. Eu digo isso aqui de coração porque faz parte do meu lema de vida. Né? Faz parte. Deputado Robes, sobre a história do marqueteiro que Vossa Excelência ventilou aqui. Eu estava aqui perguntando ao deputado Francisco Lopes, porque ele participou da conversa. Eu pedi uma reunião, disse que queria uma reunião do João com o Cerqueira e convidei vários deputados do governo. Acho que não deu tempo para eu convidar todos, porque eles me ligaram e disse, olha, vai ser tal dia. E eu disse para o João, o que eu quero? Eu quero saber qual é a avaliação que nós temos do governo. Avaliação de pesquisa. Acho que é importante para a gente pegar informações, para saber quais são os pontos positivos, os pontos negativos. E eu acho muito interessante a gente poder ter acesso a essas informações. E o João marcou. Mas em nenhum momento nós pautamos, seria muito pobre. Eu pedi uma reunião com o setor de comunicação do governo para pautar o deputado Robert Rios. Acho que seria muito pobre. Né? Eu posso até pautar, e tenho discutido, por exemplo, como muitas vezes, e isso faz parte da minha incumbência aqui, a minha estratégia, de como é que nós podemos garantir as informações chegando aqui, porque elas chegam muitas vezes pela voz da oposição, e a oposição, obviamente, ela explora o que há de negativo. A oposição não vem para cá para explorar o que há de positivo. E o meu papel, não é? Embora muitas vezes as pessoas não saibam, mas muitas vezes, deputado Robes, tem coisas aqui que eu discordo do governo. Eu não vou expor publicamente, porque isso não é meu papel. Acho que aí é papel de Vossa Excelência, é o do deputado Gustavo, e eu respeito aqui e tenho reiterado isso na tribuna, do deputado Rubens e outros. Então, agora, quando eu discordo do governo, em função de uma denúncia que é feita ou de uma atitude que é tomada por parte do governo, eu comunico ao governador, olha, eu acho que está errado. Ou o gestor. Estou cansado de sair daqui para ir conversar com determinados secretários e digo para ele, ó, minha opinião é essa. Muitas vezes a informação também é outra. A informação real é outra. Então, isso aqui é um local também que chega informação de tudo quanto é maneira. Muita gente que torce contra o governo, obviamente, que pega e traz informação para Vossa Excelência. Como muita gente que torce a favor do governo, logicamente, que traz informação para mim. Mas a gente tem a capacidade, enfim, e o bom senso de fazer a filtragem e colocar aquilo que a gente acha que tem razão de ser. Né? Como Vossa Excelência muitas vezes faz, o deputado Gustavo faz. E aí vamos travando o bom debate e deixar que a opinião pública tire suas conclusões. Mas eu quero aqui, o deputado Francisco Lopes, eu consultei ele aqui, deputado, em algum momento, disse não. Deputado Evaldo foi convidado, não foi,
me surpreendeu até porque ele não foi, mas ele me disse, rapaz, é porque eu fui foi esquecer. Estava presente deputada Flora, eu, deputado Magalhães, deputado Francis Lopes e o deputado Dr. Hélio. Mas, deputado, seria muito pequeno eu pedir uma reunião com uma figura como o Cerqueira, que é seu amigo, inclusive, que conhece toda os meandros do governo, sobretudo é a pessoa responsável para fazer as avaliações do governo, e eu ir para lá para pautar Robert Rios. Fui eu que pedi a reunião e disse, eu quero Cerqueira. Inclusive pedi para que ele fizesse outro para apresentar os números com mais detalhes. Eu disse, eu quero saber pesquisas que você faz, que é muito natural, o governo tem avaliação, né, permanentemente. Queremos saber esses dados. Por quê? Porque eu vivo num debate e eu preciso saber também com o que é que eu estou lidando. Quais são as informações que eu tenho para oferecer, inclusive nos meus argumentos. Então, a minha intenção foi essa. Em nenhum momento nós pautamos. A segunda questão, eu precisaria saber de onde partiu essa ideia. Eu captei aqui, se eu não estou equivocado, de que na reunião era para botar uma estratégia para botar o secretário Fábio Abreu contra Vossa Excelência e vice-versa. Pois é, nessa reunião eu quero dizer que não foi. Porque, inclusive, às vezes que eu tenho conversado com o secretário Fábio Abreu, é muito mais para pegar informação da área de segurança para eu poder fazer aqui o contraponto, que eu acho que são legítimos. Por exemplo, eu pedi para ele me passar quantos concursos públicos nós tivemos nos últimos 10 anos, não é? Pegando vários governos. Logicamente, quem mais foi governo nesse período foi o governo Wellington, inclusive boa parte. Vossa Excelência era integrante do governo como secretário de segurança. Então, eu quero, logicamente, aqui estar fazendo essa parte a Vossa Excelência. O governo pediu que a corregedoria, e aí eu não sei nem quem é o corregedor, não sei, da Polícia Civil, né, e nem da Polícia Militar. Não sei, da Polícia Militar eu conheço, é o capitão, aliás, o tenente coronel, me esqueci aqui na memória, mas sei quem é. Não, o corregedor. O coronel Carlos Augusto é o comandante da Polícia Militar, como muito bem sabe Vossa Excelência. George, pronto, coronel George, por sinal um cidadão de bem, acho que Vossa Excelência conhece, o coronel George, teve inclusive em alguns momentos comandando tem um pilotão de segurança aqui junto à SASC, e hoje é quem está na corregedoria. Eu conheço o coronel George, conheço a sua postura, a postura correta, enfim. Colocado livremente pelo comandante da Polícia Militar, coronel Carlos Augusto, que Vossa Excelência conhece muito bem, um cidadão de bem. Então, na Polícia Civil, eu não sei quem é, mas o fato é que foi instaurado. Qual é o procedimento correto nesse processo? Obviamente que tem uma denúncia, tem uma investigação. Eu acho que no meio, se existe algum descaminho, tem que ter corregedoria, afinal de contas são esses os mecanismos existentes. E outras denúncias, eu acho que elas têm que ir para o âmbito do Poder Judiciário, não sei, né, para o Ministério Público, porque também eu acredito que nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário interessa que nós possamos ter um processo como esse que seja injusto, com quem quer que seja. Eu digo aqui para Vossa Excelência, eu não quero para mim, para nenhum colega meu, para nenhum adversário político meu, aquilo que eu não quero para mim. Exatamente para eu ter a condição de olhar no olho e debater no olho com as pessoas, né, aqui no dia a dia, e ter a tranquilidade de que eu estou me posicionando de forma, pelo menos me esforçando para evitar estar pisando em casca de banana, porque eu acho que é uma coisa que a gente, na condição que nós estamos aqui, tem que estar evitando o máximo possível cair em armadilha ou pisar em casca de banana, né? Então eu sou solidário à preocupação de Vossa Excelência, à fala de Vossa Excelência, vou procurar conhecer melhor as informações, já tive em alguns momentos conversando com Vossa Excelência, inclusive, eu fiz uma sugestão, Vossa Excelência me falou dessas cartas que as pessoas que se colocam como vítima, que foram presas, se sentindo torturadas. Eu fui no gabinete de Vossa Excelência, sugeri, e Vossa Excelência, eu não sei nem se fez, porque também não conversei mais a respeito desse processo com Vossa Excelência, fizesse, botasse no envelope e encaminhasse para o governador Wellington para ele conhecer,
e ele poder tomar as medidas, porque afinal de contas o comandante maior, inclusive da polícia, é ele, do governo como um todo é ele, foi nele que o povo votou. Portanto, as consequências positivas são, logicamente, que ele colhe o fruto, e as negativas do mesmo jeito, né? Então, qualquer falha que tenha nesse ou naquele setor do governo, o governo precisa estar vendo como corrigir. Então, foi o que eu pude oferecer a Vossa Excelência, né? Foi a minha sugestão e me colocando aqui à disposição para tentar trabalhar em cima disso, sem querer atropelar os órgãos de correção que tem, e se tem órgão de correção, que seja, portanto, acionado, que faça devida verificação, e as denúncias que são graves, tanto de um lado como de outro, que elas sejam apuradas e que a gente possa ter a verdade. Eu acho que governo nenhum pode usar de método de tortura. O Wellington Dias, pela história que ele tem, o PT sempre teve uma história identificada com os direitos humanos. Muitas vezes as pessoas malham os direitos humanos, mas é porque os direitos humanos têm um papel fundamental nessa história, né, de defender a dignidade das pessoas, independentemente de erro que elas tenham cometido. Independente, porque se a gente for para um vale tudo, deputado Robson, aí não, aí vai todo mundo. Né? E a gente vê nas redes sociais, lamentavelmente, muitas vezes as pessoas fazendo pré-julgamento por conta de uma denúncia. E querem linchar, querem matar, muitas vezes diante até das falhas que a polícia tem para investigar e fazer as punições que a própria lei manda, e termina as pessoas querendo apelar para o vale tudo. Mas eu quero aqui, eu não quero fechar eu acho que esse episódio ele não se encerra aqui. Acho que Vossa Excelência, inclusive, tem todo o direito de questionar, de levar ao conhecimento dos órgãos competentes, especialmente do Poder Judiciário, do Ministério Público, pedir investigação sobre a investigação, para saber onde é que está a verdade e onde é que está a mentira. Porque eu acho que ninguém tem direito de usar a máquina pública para montar a estratégia para poder incriminar esse ou aquele, sobretudo quando esse ou aquele é, né, inocente. Eu não tenho mais elemento para falar para além disso, mas quero deixar aqui essa minha opinião pública e, ao mesmo tempo, preocupado. Vou me inteirar mais ainda sobre esse processo para que eu possa ter mais elementos para poder me posicionar acerca dessa questão. Agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado de Deus. Inclusive, há uns 15 dias atrás, eu chamei Vossa Excelência no meu gabinete, Vossa Excelência foi no meu gabinete, e eu mostrei isso, estou dizendo aqui hoje. Quanto à reunião lá com o publicitário, eu sou muito amigo dele, mas ele é muito profissional. E quando nós estamos conversando, ouvindo o violão, com o Anderson Nobre tocando violão, aliás, a última vez que eu vi o Siqueira foi há uma semana atrás na casa do Anderson Nobre. O Anderson tocando violão e o Siqueira cantando. Mas quem me disse isso, deputado? Foi um colega nosso, deputado. Olha, eu fiquei assim, porque perguntaram por você, papapá. Mas para mim isso é papel de governo. Agora, quando eu falo que me jogo contra o Fábio Abreu, eu dei o nome. Secretário de Comunicação João Rodrigues. Deu o nome. Deixei dúvida nenhuma sobre isso. Eu dei o nome, eu e o deputado aqui, Gustavo Neiva, nós vimos do jornalista, não foi, deputado? Os WhatsApp do secretário com o jornalista. Mas, rapaz, você foi entregar, foi falar para o Robert Rios. Parece cor de bandido. Me desculpe. Deputado, eu tenho certeza que o Ministério Público vai mandar abrir inquérito sobre isso. Eu representei o Procurador-Geral de Justiça, ele disse que vai mandar abrir inquérito. Quanto à abertura do inquérito administrativo disciplinar, pode jogar no lixo, deputado. Porque o corregedor da Polícia Civil não é de confiança nenhuma. Nenhuma. Ele devia sair de lá. E logo. Primeiro que na minha época ele respondeu, foi investigado. Atrás um ódio por causa disso. Segundo, deputado, é que ele ocupou vários canais de televisão. Está aqui a gravação. E essa que vai ser a representação. Ele dizendo, doutor Pessoa, olha, no Pedro Alcântara. Meu nome é Pedro Alcântara? Não. Palavra aberta, é palavra não. Franca, não? Conversa franca. Conversa franca. Olha, por mim, bota logo na rua. Deputado João de Deus, as pessoas, até para ser maldosa, até para ter ira, tem que ter inteligência. O pior defeito do homem público é a burrice. A burrice é o pior defeito do homem público. Ora, se nós estamos falando em tese de um crime que aconteceu lá no concurso, se era no concurso, deputado de Deus,
ele não era servidor público. E nós sabemos que processo disciplinar administrativo é um processo interno para crime praticado no serviço público. Ele pode ser condenado e o juiz mandar, né? Efeito da condenação, tirar do cargo. Mas responder processo do tipo que não era concurso, só nesse cabeça de bagra. Mas foi para toda televisão, foi um artista. Eu acho que ele fez maquiagem, botou brilho nos olhos, foi para televisão. Tem menor decência. Como é que alguém que está apurando, que quer apurar, que quer julgar, pode se manifestar publicamente? Me lembro ontem o ministro do Supremo dizendo: você está brilhando no sinal de televisão. Deputado João de Deus, servidor público com vaidade é imprestável. Com orgulho é imprestável. Imprestável. Como é que eu vou confiar que um caba desse vai investigar os seus colegas que estão lá com ele? Se ele deu várias entrevistas sobre isso, devia nem estar mais lá, deputado João de Deus. Nem mais lá. Como é que esses homens que estão sendo denunciados e investigados agora podem agora continuar a investigação desse caso? Como é que alguém pode ir para a televisão e resignado com a decisão do Poder Judiciário? Imagine agora, o desembargador, para dar uma decisão, tem que chamar Sua Excelência o delegado e perguntar: delegado, eu posso aqui considerar habeas corpus? Que valores tem o Brasil hoje, deputado de Deus? Que valores? Não, do homem lá, o Danaldo, aquele procurador. Janot. Não é o Janot, não, o lá de Curitiba. Danaldo, não sei o quê. Dallagnol. O Dallagnol dá carão no Supremo, o Dallagnol dá carão no juiz, dá carão no Brasil. Daqui a pouco o Dallagnol vai escrever sozinho a Constituição Federal do Brasil. O desembargador decide e vai um delegado de polícia para a televisão dar carão no desembargador. Onde é que nós estamos? Que governo é esse? Delegado de polícia, pessoa. Televisão, contraditar, confrontar, ofender uma decisão do desembargador do Tribunal de Justiça, que é legítima. O desembargador estava de férias, senão achava que me dava a prender a ele na mesma hora. Como é que pode? Onde é que nós estamos? Para onde é que nós vamos? Deputado de Deus, mas eu quero um favor de Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência vai me atender. Eu vou mandar para o gabinete de Vossa Excelência uma cópia de tudo isso, para Vossa Excelência fazer chegar ao governador Wellington Dias. Ainda no fundo da minha alma, tirando toda essa parte escura, eu acho que ainda tem uma luz no governo Wellington Dias. E eu espero que ele possa corrigir isso enquanto é tempo. Porque eu estou falando de cor, deputado João de Deus, que eu denunciei no dia 16 de fevereiro de 2016. Há mais de um ano, eu denunciei nessa casa e estava preparado para o que viesse. Eu sabia que vinha alguma coisa. Não sabia exatamente o quê. Eu não sabia que alguém ia ter a vida arrebentada, deputado Gustavo, pelo simples fato de ser amigo do Robert Rios. Nunca imaginei isso. Deputado João de Deus, eu fiquei durante 8 anos na segurança pública, no governo Wellington Dias e no governo Wilson Martins. E ali eu fiz amigos e fiz inimigos, como é comum, de quem administra, de quem decide. É comum. Amigos que viram inimigo, inimigo que viram amigo, tudo isso é comum. Então, as coisas vão se passando lá, eu vou sendo informado. Mesmo no próprio gabinete do delegado, eu vou sendo informado. Eu tenho amigos, estão lá calados, tranquilos, ouvindo, assuntando e me informando. Não é que eu estou aqui sendo emprenhado por ouvido. Tal ponto que eu sabia disso aqui há um ano atrás, e agora eu trouxe provas. E quero que seja apurada. Agora nós não podemos apurar. Como é que a polícia vai apurar contra a própria polícia no comando, no poder? Como, deputado? Imagine se a investigação do Temer
tivesse sendo feita por assessores do Temer. Ia chegar onde? Essas pessoas precisam ser afastadas. Porque nada do que fizerem, do que disserem tem valor. Estão sob suspeição, não estou condenando. Estão sob suspeição. Eu só queria dizer aqui que o capitão Fábio Abreu, deputado federal, secretário, é inocente nisso. Então, sendo claro nisso, para que ninguém pense, que eu vou escrimar contra o Fábio Abreu, porque o secretário de comunicação quer. Ele não me conhece. Ele não sabe o outro de honra que eu vim. Foi preciso muita madeira, deputado João de Deus. Foi preciso queimar muita madeira na vida para cozinhar um Robert Rios. Eu não fui cozinhado com graveto, não. Foi muita madeira queimada para dar um homem assim como Robert Rios. Homem, macho, digno, decente, correto. Se eu cometi crime na vida, pratiquei, não sei. Não sabia. Agora, deputado João de Deus, medo eu não tenho. Nem ódio, nem medo. Raiva de nenhum deles. Estou indignado. Indignado. Porque pessoas inocentes, que eu tenho certeza da inocência, foram atingidas. De forma, doutor Pessoa, que às vezes é até irreparável. Doutor Pessoa, eu costumo dizer, vou já encerrar, costumo dizer, que se alguém disser que a irmã de A é puta, e se ele provar que é filho único, mas alguém ainda fica duvidando. Ah, sua irmã é puta! Não, eu sou filho único, eu não tenho irmã. Mas ainda assim fica dúvida. Você imagina quantos anos vão ter dúvida se esse casal praticou ou não praticou esse crime? Delegado geral na televisão, corredor da televisão, presidente da televisão, dando pressão em todo mundo. Com a audácia tão grande que dão pressão até no desembargador. Amigos, era isso que eu queria dizer. Agradecer. Vou colocar no gabinete do deputado João de Deus à disposição de todos os deputados dessa casa. Estou mandando para o Poder Judiciário, estou mandando para a imprensa, tudo isso aqui, e com a nota técnica eu elaborei. Obrigado. Deputado Robert, eu queria, só para, antes de Vossa Excelência finalizar, primeiro me solidarizar com Vossa Excelência. Até porque Vossa Excelência é o nosso líder aqui nessa casa. Tenho tido uma boa afinidade com Vossa Excelência. Temos travado aqui um bom debate, governo, oposição, especialmente com o líder, deputado João de Deus. E de dizer que Vossa Excelência já superou diversas dificuldades na vida. E não tenho dúvida nenhuma que tudo isso acontece porque Vossa Excelência incomoda. Vossa Excelência é um deputado combativo, é um deputado que defende as suas ideias e, como bem Vossa Excelência colocou, a oposição é salutar ao governo. Porque aqui nós estamos exercendo o nosso papel de fiscalizar, de denunciar, de acompanhar as ações do governo, mostrando aquilo que realmente está errado, muitas das vezes sugerindo correções nesses rumos, e dizer que tudo isso, como Vossa Excelência diz, que muita gente não sabe a lenha que foi feita o deputado Robert Rios. Não tenho dúvida, deputado Robert Rios, que isso serve de combustível para que Vossa Excelência continue a exercer este papel de oposição, esse papel de um deputado combatente, de um deputado que tem serviço prestado à nossa sociedade e que certamente irá continuar na trincheira da oposição fazendo este papel que ao povo, à sociedade piauiense lhe colocou. Deputado Gustavo? Não tenho dúvida, vou passar, não tenho dúvida que isso serve, como eu disse, de um combustível, de um incentivo a mais para que nós possamos continuar a travar esse bom debate, esse bom combate aqui na Casa, na Assembleia Legislativa, e não tenho dúvida que Vossa Excelência será um dos protagonistas agora em 2018, colocando aí o seu nome à disposição de todos os piauienses para cargos, não tenho dúvida, majoritários. Então, quero aqui também me solidarizar